sejam bem-vindos a esse canal do CR. Vamos juntos ministrar o Senhor, porque Ele vive e há esperança para todos. Nosso Redentor Jesus Cristo vive, ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Meu nome é Marcos Vinícius, um discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, lutando contra a ira, contra a dependência química, contra a procrastinação, mas só por hoje estou limpo. Não diria só por esta semana. Essa semana eu tive uma queda, né, como a gente diz aqui, na minha luta
com a ira. Durante o trabalho eu tive um desgaste emocional, enfim, e perdi o controle. Então, como justiça, a gente sempre tem essa apresentação, que só por hoje eu estou limpo, só por hoje eu venci. Realmente hoje eu venci, mas não essa semana. Eu queria dividir isso com vocês. Tá? A minha luta está sendo contra a ira nesse momento. Essa loucura que todos estamos vivendo, de pandemia, de reclusão, queda no movimento das empresas, enfim. Então eu preciso muito orar, preciso muito entregar isso aos pés do Senhor Jesus e ficar atento, um dia de cada vez, e trabalhar isso na minha vida, tá bom? Queria ser sincero com vocês ao iniciar o programa de hoje. Pois bem, meus queridos, você está no Celebrando Restauração, um grupo de apoio 12 passos com pessoas normais, assim como você, que decidiram buscar ajuda e decidiram sair da negação. Decidiram realmente a fazer um trabalho de restauração na vida pessoal, E é para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para lhe dar um apoio, para caminhar junto com você e vivenciar aquilo que nós vivenciamos nas nossas vidas, na sua vida, aprendendo, ouvindo a partilha dos outros, falando com a nossa, crescendo com a nossa partilha, como nós dizemos aqui, que a doença sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. Então, nada mais do que restaurador é essa partilha, esse momento de grupo, ali em grupo a gente poder partilhar as nossas lutas. Tá? E para você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui para lhe apoiar. E saiba de uma coisa, você é a pessoa mais importante essa noite pra gente, depois do Senhor Jesus, é claro. E dando continuidade ao nosso programa de 12 passos, hoje nós vamos falar sobre a lição entrega. E eu diria, meus queridos, que é uma das lições mais importantes no processo de restauração das nossas vidas, sem a qual não seria possível a nossa restauração, tá? Então eu quero acompanhar com vocês, partilhar com vocês dessa lição hoje. Então vamos ver aqui o que essa lição nos diz. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Passo 3. Decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. A ordem aqui ela é perfeita, Nós vemos que primeiro decidimos entregar nossas vidas, para daí nós entregarmos nossas vontades aos cuidados de Deus. Entregar nossas vidas é aquele momento em que você declara que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador. Temos várias passagens na Bíblia que diz sobre isso, A declaração que você faz para aceitar o sangue de Jesus e perdoar todos os seus pecados. Assim você será salvo. Se você crê em seu coração que o Senhor é o Cristo e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, assim, essa declaração é que ele traz a vida eterna, que perdoa seus pecados e lhe dá a certeza de viver a eternidade com o Senhor Jesus, a eternidade com Deus. Agora nós temos um segundo momento, que é justamente entregar as nossas vontades aos cuidados de Jesus. Quando nós muitas vezes entregamos a nossa vida, numa única vez, na verdade, não muitas vezes, uma única vez, a salvação ela é única e não é tirada de nós. Isso está na palavra de Deus. Então, quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, nós somos salvos instantaneamente, tá? Mas existe aquele segundo processo que nós trabalhamos aqui no Celebrando, que é o processo de santificação, a nossa restauração, tá? E eu diria, meus amigos, que é uma parte bem difícil. Aquela primeira parte
Muitas pessoas até duvidam da facilidade em que Deus nos deu, né, como presente, né, de graça. É pela graça de Deus a salvação. Não requer força do homem, a não ser uma declaração. Até porque se tivesse que ter a nossa participação, não seria possível nenhum ser humano ser salvo. Nós não teríamos a capacidade da salvação, se dependesse de nós. Graças ao bom Deus que não depende de nós. Mas Deus quis que participássemos sim da nossa santificação, tá? E esse é um processo em conjunto. Nós precisamos ter consciência que nós temos esse momento de santificação, de transformação, de restauração, e esse processo é caminhado a dois. Tá? Deus está sempre do nosso lado, mas nós temos a nossa parte também. Tá? Não basta muitas vezes a gente se mascarar, a gente se fantasiar de crente perfeito, tá certo? E vestir uma máscara de perfeição e deixar toda a podridão lá dentro, como o próprio Jesus falou algumas vezes, né? Feito um sepulcro caiado, por fora branquinho, lindo e maravilhoso, mas por dentro uma podridão só. E a nossa restauração, ela é feita por completo, tá? A gente sabe, como Paulo diz ali na palavra, que ele tem a certeza de que a boa obra que o Senhor começou irá terminar na sua volta. Então é um processo contínuo, um dia de cada vez, durante toda a vida, tá? Até lá no fiozinho da nossa vida a gente vai ter sempre alguma coisa para ser trabalhada, tá? Questão do psicológico, do nosso caráter, dos nossos maus hábitos, porque nós fomos acostumados durante a vida inteira, desde pequeno, a atitudes nocivas, né? A maus hábitos que nós aprendemos. Então assim, é um processo mais lento, tá? Ele dura durante a nossa vida inteira, mas é necessário. Nós precisamos estar dia após dia atentos para a gente não cair, para a gente não se maquiar, não se mascarar, não esconder aquele pecado dentro da gente, porque tudo que é escondido, ele permanece. A partir do momento que você revela, né, que você traz à tona, você acaba olhando para aquele problema e dando realmente um novo significado, um novo rumo para a sua vida, ok? Então, esse é o processo. E quais os passos? Como é esse processo de santificação, de entrega, né, que a gente precisa fazer? O programa traz aqui 3 pontos para a gente olhar e estudar com o programa. Primeiro, precisamos confiar em Deus, né? Entregar, confiar que Ele fará o melhor, que Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. 2, entender. Tá? Tem uma passagem muito interessante que a gente vai ver aqui em Coríntios 13, que diz que nós não sabemos ainda, não temos a plenitude do entendimento. Né? Por não termos a plenitude do entendimento, nós precisamos ter fé de que o Senhor Jesus é quem sabe o que é melhor para a gente. Tá? Então assim, nós estamos em transformação. Paulo diz ali, renovai, não amoldeis aos padrões do mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação de vossas mentes, tá? Para que a gente possa realmente entender a nova forma de viver, como uma nova criatura, e não aos padrões do mundo, como nós vivíamos até aquele dia maravilhoso que nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador. Nós entregamos a nossa vida a Ele. A partir daí nós somos nova criatura e existe um processo de transformação de mente. Tá? Então, a gente precisa ter consciência disso e entender. E 3, se arrepender. O arrependimento ele tem que ser sincero. Tá? Tem que ser do fundo do coração, para que possa haver a transformação. Se for só de boca, ele não funciona. Tá? Então vamos lá. Primeiro item, confiar. Você já percebeu quantas coisas nós confiamos durante a vida? Né? Eu vou citar algumas delas aqui, ver se você se identifica aí. Eu me identifiquei com todas. Confiamos em sinais de trânsito. Né? Quem lhe garante
que aquele sinal verde, em determinado momento, você pode passar que não vai ter ninguém cruzando, alguém que perdeu o freio, alguma coisa do tipo, né? Então assim, você confia em sinais de trânsito, você confia em alimentos da rua, né? Comendo num restaurante ou num cachorro-quente, quem sabe como é que foi feito aquele alimento, né? Então assim, a gente confia que aquilo não vai nos fazer mal, vai matar a nossa fome, que não vai nos fazer mal, tá? Confiamos em vacinas, em remédios. Inclusive John Baker, aqui no programa, nessa lição, ele conta uma passagem que ele estava numa estrada com a família dele e que em determinado momento na serra, um caminhão meio que atravancou eles, né? Atrás o caminhão não andava muito e eles não podiam passar porque uma serra cheia de curvas, né? Mão dupla, enfim. Então eles não podiam arriscar uma ultrapassagem ali, jamais. Mas em determinado momento, o motorista deu aquele sinal. Quem é motorista, quem dirige sabe. Deu a seta para a direita, né? Ou seja, dizendo que ele podia passar, né? Esse sinal na estrada, não sei se vocês sabem, é uma livre passagem. O motorista ele tem a visão da frente, né? E ele sabe que ele está travando o trânsito, então ele, para ajudar, ele, tem espaço livre, não vem carro contra, então ele dá esse sinal, a pessoa entende e vai e ultrapassa. Assim John Baker fez, né? Ele ultrapassou, confiou no sinal que o caminhoneiro tinha feito e seguiu viagem. Lá na frente ele refletiu sobre aquilo e falou: meu Deus, eu confiei a minha vida e a vida da minha família a um estranho, há poucos minutos atrás, né? Olha que interessante a reflexão dele. Por que não confiar a nossa vida a Deus? Aquele que tudo sabe, né? Que entende o que é melhor para nossas vidas e principalmente porque Ele nos ama. Por que não confiar em Deus? Em Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, nós precisamos ter fé, né? Naquilo que nós não chegou para nós ainda, né? Que é a eternidade, a vinda do Senhor Jesus. Ela está por vir, mas nós estamos aqui com fé e esperamos. Você já percebeu que as coisas mais reais da vida, elas não são táteis, não são físicas, não podemos tocar, como por exemplo a saudade, né? A saudade é algo intocável, né? Nós não podemos pegar a saudade. O amor, quem já viu o amor materializado, né? A gente vê o amor numa atitude, né? No olhar de um filho, no olhar de um pai, mas você nunca pegou o amor. O amor é eterno. A gente vai passar aqui por uma passagem fantástica, né? Que assim permanece em Coríntios 13 também. Assim permanecem as três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas só o que permanece é o amor. 2. Entender. Nós precisamos entender, né? Como já falei aqui há pouco, que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Ao entregarmos as nossas vidas a Deus, Ele tem o melhor para nós. Apesar de não entendermos em alguns momentos, alguns acontecimentos, lá na frente a gente percebe o que aconteceu com a gente e entende. Então a gente precisa confiar, entender que esse cuidado de Deus, ele é sempre nas nossas vidas. Confiar somente em nosso próprio entendimento foi justamente o que nos levou a atitudes, a atos, a consequências ruins nas nossas vidas, né? Quantas coisas eu não me arrependi de ter feito. Eu olho para trás e vejo e falo: nossa, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse agido dessa forma. Mas lá naquele momento eu estava cheio de razão. Era a melhor coisa a ser feita, né? E só depois que a gente aprende um pouco mais, amadurece um pouco mais, que a gente consegue entender, né? E às vezes a gente quer passar isso para os nossos filhos também, para que eles não tenham que passar pelas mesmas dores
que nós passamos, né? Mas eles têm a vida deles, a gente pode sim, devemos sim, né? Cuidar e mostrar, principalmente com atitudes, com atos, mas eles também vão passar por essa fase, é inevitável. Buscar a vontade de Deus em todas as suas decisões. Meus queridos, são atitudes não tão fáceis, né? Eu leio e pode até causar uma impressão, nossa, Marcos tira isso de letra e tal. Vocês não têm a ideia, tá? Talvez a minha esposa, que vive comigo, sabe como é difícil eu seguir tudo isso, tá? Por isso que eu estou no programa já há mais de 8 anos, já fiz acho que uns 5 grupos de passos e ainda tenho muita coisa a ser trabalhada na minha vida, muita coisa. Mas assim, o mais importante é que eu consigo hoje em dia entender, né? Eu percebo em certas atitudes e aquilo me dói e eu entendo que eu preciso mudar. Aquilo não é mais como uma atitude animal, né? Como um ato involuntário no sentido de você fazer inconsequentemente, inconscientemente e não refletir sobre aquilo, não. Passo sim, por alguns momentos, mas eu reflito. Assim como John Baker refletiu sobre a ultrapassagem ali do caminhão logo à frente, eu consigo refletir nessas atitudes erradas, nesses maus hábitos que ainda eu cometo. Muito menos do que antes, muito menos, mas ainda os cometo, tá? Conhecer e entender o que Deus, quer para a sua vida, né? Então a gente precisa estar, isso a gente só consegue num relacionamento, estar conectado com Deus, tá? Não espere aquela voz vinda do céu, olha Marcos, hoje você vai fazer isso. Eu até costumo brincar, gente, eu tenho até medo se Deus vier falar comigo dessa forma uma vez. Porque do jeito que eu sou pecador, eu acho que eu seria fulminado instantaneamente, né? Assim como aquele homem que tocou ali na arca, né? Quando eles estavam carregando a arca da aliança, e só algumas pessoas foram selecionadas, um outro tocou na arca e ele foi morto instantaneamente. Então eu me sinto assim, né? Então, mas existe sim uma forma de entender a vontade de Deus, né? Ela está expressa na palavra. Eu lembro que o pastor Márcio sempre dizia, Marcos, chegava com uma dúvida, pastor, sobre isso e tal, o que o senhor acha? Falou, Marcos, está dentro da avenida? Tá? A avenida para ele era Gênesis, Apocalipse. Está dentro da avenida, meu querido. Então, beleza. É a vontade de Deus. Tá? Então, a gente pode buscar, sim, entender essa vontade ali. Muitas vezes as pessoas ficam procurando revelações, né? Vão para igrejas quentes, né? Fervorosas para ouvir revelações, mas sequer abre a palavra de Deus, que é a pura revelação de Deus. Foram 2, né? As mais lindas revelações de Deus. Uma foi a palavra e a segunda foi o próprio Deus, que chega a me arrepiar, em carne e osso que desceu na terra. Então, e a palavra fala disso. O Novo Testamento fala dessa vinda de Deus à terra. E a passagem de 1 Coríntios, eu quero ler com vocês aqui de 13, 1 Coríntios 13, de 9 a 13, o que diz? Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Em parte, né, profetizamos, não no total, não na plenitude. Essa plenitude só há em Deus. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Eu quero abrir um parênteses aqui, para a gente poder entender que às vezes causa uma certa dúvida. Nossa, mas eu me vejo perfeitamente no espelho, né? Quando eu olho no espelho, eu consigo me ver nitidamente, né? E existe uma palavra chamada anacronismo, que é você trazer uma passagem, uma história, um acontecimento do passado e querer aplicar nos dias de hoje, que não se aplica, tá?
Isso chama-se anacronismo. Então nós precisamos entender. O que ele quis dizer aqui é que o espelho, tá, do passado, a gente precisa entender isso, que os espelhos do passado eram foscos, tá? Eram espelhos, se eu não me engano, me falha a memória, espelhos de prata. Então eles não tinham essa nitidez que nós temos nos espelhos de hoje. Então essa passagem, para a época, esse pedaço aqui é perfeito, né? Então basta a gente entender como era o espelho do passado, tá? Então a gente pode trazer, por exemplo, agora pois vemos um reflexo obscuro como numa panela areada, tá? Desculpe a colocação, mas seria mais ou menos isso, tá bom? Mas então, veremos face a face, claro, verdadeiro. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Linda essa passagem. E o terceiro e último item sobre essa lição: arrepender. Em Lucas 18, de 1 a 13, diz o seguinte: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O Senhor Jesus, então, é uma passagem que o Senhor Jesus está falando, né, para os discípulos. Ele diz que esse sim foi justificado, né? Esse sim que batendo no peito implorava pela misericórdia de Deus, não publicano que se achava perfeito por jejuar, né, por dar o dízimo, mas é o verdadeiro sepulcro caiado, as aparências brancas, claras, né, para todo mundo ver, orando em alta voz nas esquinas das praças, mas no fundo, ele era sujo, né? Não tinha ainda realmente tido uma transformação completa. Tá? Arrependimento é a chave para começar a aproveitar a liberdade da sua relação de amor com Deus. Então, quando a gente arrepende de verdade, a nossa transformação acontece e a nossa relação com Deus, ela começa a se estreitar. Tá? O pecado ele existe ainda entre nós, mas quando nós arrependemos verdadeiramente do pecado, o nosso crescimento acontece. Porque aí sim, nós passamos a olhar para eles e não cometemos mais os pecados de antes. Porque nós temos tantas coisas para ser tratadas que eu, por exemplo, já trabalhei a minha dependência química, né? Graças a Deus eu já tenho aí em torno de mais de 8 anos que eu não uso nada. Preciso me policiar dia após dia, mas eu descobri outras coisas, né? A procrastinação, a ira que eu trabalho hoje. Então, assim, sempre vai ter algo para eu melhorar, para eu trabalhar na minha vida. O verdadeiro arrependimento afeta toda nossa personalidade e transforma inteiramente nossa visão de vida. Tá? Arrependimento é ver a nossa vida do ponto de vista de Deus ao invés do nosso. E para concluir, quero citar aqui para vocês Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que proveis quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Ele diz assim, não amoldeis, não conformeis com este século, não se acostume com os padrões deste mundo. A regra nossa, a regra do convertido, do cristão, ela é bem maior que a do mundo. Tá? Então, se a gente estiver nos padrões de moral, de bons costumes do mundo, a gente precisa levantar essa régua. Tá? Porque a regra do cristão ela vai além disso. Tá? Então, assim, não nos acostumemos com os nossos maus costumes, desculpe o trocadilho,
com os nossos maus hábitos, né? Com nossas velhas atitudes. Precisamos sim, dia após dia, olhar para isso e deixar que Deus nos transforme. Colocar isso para fora, entender que precisamos mudar para que a gente para que haja na gente um crescimento espiritual, né? Um crescimento psicológico, e para que isso se conclua na vinda do Senhor Jesus, tá? Então, meus queridos, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Uma das lições que eu adoro, assim, que eu acredito ser a lição mais importante do programa, tá? Por isso que ela acontece aqui no comecinho, para que daí a nossa caminhada ela possa realmente ter um crescimento grande, verdadeiro. E para se arrepender de verdade, é preciso afastar-se dos seus pecados, voltar para Deus e viver uma nova vida em verdade e em amor. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, faça isso hoje. Hoje pode ser o único dia que você tenha para fazer isso. Muito obrigado, meus queridos. Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez nessa lição maravilhosa, tá? Espero nos encontrar novamente na próxima sexta-feira para mais uma lição, para mais uma reflexão e para mais um crescimento, tá? A partir de agora você já pode clicar no link aqui abaixo ou então no chat ao lado e participar das nossas salas de partilha, que é um dos momentos mais bacanas que nós temos aqui todas as sextas-feiras, tá ok? Um grande abraço a todos, Deus abençoe a partilha de todo mundo, um bom final de semana e até sexta que vem. Um abraço!